Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pré-jogo de Fluminense e Once Caldas, último jogo da fase de grupos. Fluminense precisa vencer para passar de fase em primeiro colocado, e é a obrigação de passar em primeiro colocado. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Bom, Fluminense e Once Caldas no Chico Guanabara às 21h30, horário de Brasília. E estarei lá e faço uma convocação. É o último jogo que você vai poder ver o Fluminense antes do Mundial de Clubes. Se você não puder ir para os Estados Unidos, você não vai conseguir ver o Fluminense até lá. Então vá ao estádio. São 20 mil que tiveram de compra. Pelo amor de Deus, vamos lotar o estádio pelo menos nesse último jogo. Ou tá complicado, vocês não estão entendendo a situação que o Fluminense tá. Tá bom? Então, o árbitro do jogo vai ser o Dario Herrera. E o VAR vai ser o Silvio Truco. A gente sabe quem é o Dario Herrera, né? O Dario Herrera já apitou vários jogos contra a gente. E até bem mais ou menos, bem pra pior do que... Bem pra ruim do que pra bom. As odds favoráveis ao Fluminense, né? Com 1,50 pro Fluminense, 4,35 pro empate e 6,40 pro Once Caldas. E também no site de futebol, 69% acredito que o Fluminense vai ganhar, 5% no empate e 26% no Once Caldas. O jogo será transmitido única e exclusivamente na Paramount Plus. O Fluminense de Renato Gaúcho deve vir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e Ganso, esse trio aqui que vai acontecer, Serna, Arias e Everaldo, o EV. O Once Caldas de Dario Herrera, Dario, você está entendendo a situação? Vem a campo com Aguirre no gol, Patinho Paz, Malagón Piracum, Cardona Gutierrez e Cuesta, Rojas, Mateu Garcia e Alejandro Garcia. E no ataque, Barrios, Ramírez e Moreno, o Dario Moreno. É engraçado que tem muito Dario, né, nesse esquema, né? Tanto de arbitragem quanto de jogadores do adversário. Mas bem, a gente tem que falar, né, sobre como está nosso grupo até então, né? O Fluminense, ele volta então a jogar a Sul-Americana, a última partida deles antes justamente de embarcar daqui no Brasil, né? Daqui do Rio de Janeiro, antes de embarcar lá para os Estados Unidos. O Fluminense, ele está em segundo lugar com 10 pontos, atrás apenas do Once Caldas, que ganham 4 seguidas. Aqui, ó. Porém, se o Fluminense ganha, o Fluminense ele fica em primeiro colocado com 13 pontos e o Once Caldas fica em segundo. O GV São José e a União Espanhola só vão fazer jogo de participação, porque não tem como mais eles chegarem próximo dos outros dois, né? Podendo ser apenas um jogo. Ou seja, vai ter um jogo importante e um jogo que você não deve nem ligar, porque meio que não importa. Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Rede social na descrição do vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse meu e-mail você pode mandar patrocínio e vamos continuar a falar mais sobre. Bom, estaria no Maracanã, estaria no setor leste inferior, então se quiser me encontrar lá, tá tudo ótimo, fico muito feliz. Vai ser o jogo da nossa vida, porque passar em primeiro significa não precisar jogar os playoffs, mais 2 jogos. Só para quem não sabe, né, pela regra da Sul-Americana, os segundos colocados jogam os playoffs contra os terceiros colocados
de cada um da Libertadores. E a gente pode pegar, sei lá, um Flamengo, porque o Flamengo conseguiu fazer a proeza de perder ou empatar contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Vamos dizer sobre isso. Então eu não quero correr esse risco de pegar algum time forte da Sul-Americana logo de cara, da Libertadores logo de cara. E bom, só pra comentar, o Once Caldas foi o melhor time, né? Mas a gente acabou, foi o único time que a gente ganhou fora de casa, né? Só pra gente notar aqui, o GV São José a gente perde, o União Espanhola a gente empata e o Once Caldas a gente vence de 1-0. Gol de Germancano. Na nossa casa, nós só jogamos contra o São José, ganhamos de 5-0 e ganhamos do União Espanhola de 1-0. Foi 1-0? Deixa eu ver aqui umas coisas. Ganhamos de 2-0. Um gol do Keno e outro gol de Samuel Xavier. Tá? Temos tudo para ganhar. Eu acho que, claro que o grande problema, eu acho que vai ser do Fluminense, é justamente o seguinte. Estamos a 2 jogos do Super Mundial. Isso que vai ser o problema. Do Mundial de Clubes da FIFA. Vou mudar esse nome de Super Mundial para Mundial de Clubes da FIFA. E aí tem muita gente que quer jogar e não quer meter a pé. Então, na minha concepção, se eu fosse inteligente, ainda mais sendo do Once Caldas, eu metia o pé. Se fosse para jogar, meteria o pé. Para tentar justamente dominar e ganhar e ficar na primeira colocação, não precisar jogar nos playoffs, meteria o pé. Seria um jogo justo? Seria, mas faria sentido. Pro Fluminense que não quer fazer isso. Como é que a gente pode resolver isso? Simples, jogando na bola. Sendo melhor e tentando justamente escapar desse tipo de situação. Eu acredito na vitória, tá? Todos os times cariocas estão indo bem, né? O Botafogo ganhou da Laú, da Universidade do Chile. O Vasco ganhou do Melgar. O Flamengo deve ganhar do Deportivo Táchira. O Fluminense não pode ficar de fora, né? Dessa brincadeira. É ganhar para se classificar em primeiro colocado e pensar somente nas oitavas de final nos próximos capítulos, tá bom? Porque a Sul-Americana é muito ganhável esse ano. Mas é muito ganhável. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. O vídeo já é 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Também você pode mandar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.